Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cada Macaco no Seu Galho. Eu sou o Lucas, pode me chamar de Gereis, sou pesquisador econômico com mestrado em economia e bora direto para a pauta. Se você pretende fazer o ensino superior, por que deveria estudar com carinho para arrebentar no Enem? A gente sempre começa com uma ressalva, né? No caso aqui, a gente está falando da importância do Enem para a entrada nas faculdades e universidades como a principal ferramenta atualmente, tanto para as instituições públicas quanto privadas. Isso não quer dizer necessariamente que a gente concorda que essa é a melhor forma, mas, dado que é assim que está e é assim que vai acontecer esse ano, o próximo ano e talvez os próximos, então a gente quer falar como arrebentar no Enem pode sim mudar a sua vida. Bom, então vamos lá, né? Vocês devem saber, Enem é Exame Nacional do Ensino Médio, mas na verdade a ideia aqui é como o Enem mudou muito o sistema e vários processos de entrada no que a gente chama de curumim, que é a árvore do ensino superior. Então, começando por aí. Então, para começar, quando a gente fala de Enem e entrada para a faculdade, quantos por cento vocês acham que, por exemplo, das pessoas que entram na faculdade a partir do Enem são para faculdades públicas? E quantos por cento vocês acham que são para faculdade privada? Então, voltando com aqueles dados do INEP que a gente tinha mostrado no outro vídeo, a gente está falando aqui, com base em 2019, por exemplo, que dos 847 mil ingressantes em 2019 a partir da nota do Enem, a gente está falando que 33%, ou seja, 277 mil, foram para universidades e faculdades públicas, enquanto 570 mil utilizaram o Enem para ingressar nas faculdades privadas, ou seja, 67%. Então, assim, a primeira questão aqui é: o Enem não é exclusivamente para entrada em universidades e faculdades públicas. É uma ferramenta muito importante nesse campo, mas ele tem mais atuações e a gente vai discutir, então, a seguir. Mas antes de mais nada, já vamos começar falando de quem não paga, porque, cara, se é na faixa, já é interessante. Já diz aquela galera que de graça até ônibus errado, né? Mas vamos lá. Ó, quando a gente está falando das pessoas que são isentas da taxa de inscrição do Enem, então vamos copiar aqui o que fala no INEP. Então a gente tem quem não paga, tá? Quem cursou a última série do ensino médio em escola pública, então beleza. Quem cursou em escola pública ou com bolsa integral na rede privada durante todo o ensino médio, e tem a renda per capita, ou seja, o que é renda per capita? Você pega soma todas as rendas da sua família e divide pelo número de pessoas da família. Então tem a renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Pega todo mundo, divide, tem que ser menor do que R$ 1.650 por pessoa, beleza? E aí tem um terceiro ponto também, que é quem está em situação de vulnerabilidade econômica por ser membro de família de baixa renda. Ou seja, eles utilizam aqui as pessoas que estão inscritas num programa que chama Cadastro Único, que é o CAD Único. E aí, assim, se você não sabe o que é CAD Único, relaxa. Pergunta para alguém da sua casa aí, só não vale ser aquele irmão ou irmão que vive no mundo da lua, né? Mas, pergunta aí que alguém deve saber se você, no caso, porque a família inteira é registrada no Cadastro Único, então se a sua mãe, seu pai cadastrou, você também tá. Agora, dentre várias coisas que mudou realmente a forma de entrada no curumim, como um todo, é que, a partir do Enem, o sistema presta primeiro, decide depois. Isso é realmente diferente de tudo que estava sendo feito antes. Então, antigamente, na maioria dos vestibulares, tá? Então, processos tanto para faculdades privadas quanto públicas, como que funciona? Você se inscreve e você presta para aquela prova que você quis escolher. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma faculdade X. Aí você tem que escolher que eu quero prestar para essa faculdade. Especificamente para esse curso, talvez eles deixam você colocar uma segunda opção. Então, eu quero ver esse e depois uma segunda opção, esse. Mas quando você presta a prova, você já está inscrito. O Enem mudou isso. Então, vamos lá. Quais são os passos que agora a gente vai seguir? Então, passo 1 você se inscreve no Enem a partir do site do enem.inep. Vou deixar a descrição aqui no vídeo. E depois de inscrito, tudo certinho, eles mandam um e-mail. Você tem que pagar a taxa de inscrição caso você não seja isento naquelas condições que a gente falou. Então, ponto 1,
se inscreve, pagou, tudo certo. Ponto 2, fica ligado quando vai ser a data da prova. Isso daí não vai faltar gente falando, tá tranquilo, né? Mas então fica ligado quando é a data da prova. E especificamente, também se você se inscreveu para o Enem digital, que você vai fazer no lugar, mas no computador, ou o Enem escrito, porque os dias também podem ser diferentes, vai depender de como vai ser esse ano, primeira coisa. Fica ligado onde vai ser, de olho no site do INEP. O terceiro é aquele tão sonhado dia da prova, né? Que na verdade é mais de um dia, são 2, a princípio. E aí o que acontece é, você faz a prova, dá aquela ralada máxima, bota tudo que você sabe, faz com carinho, faz com calma, vai na boa, vai fazendo o que você sabe. No meu ano eu lembro que a fiscal queria arrancar minha prova na redação, porque eu queria dar mais uma olhadinha. Não pode, já tá acabando o tempo. Mas enfim, dá uma olhada boa, faz com tudo, acabou a prova. Beleza. Agora, a partir do momento que acaba a prova, até sair a sua nota, vai um tempo, porque vai demorar para eles corrigirem e tudo mais. Enquanto isso, você tem esse tempo para pesquisar tanto faculdades quanto cursos e só ir dando uma olhada. Sabe aquele estamos se conhecendo? Você pode conhecer, por exemplo, faculdades federais, você pode conhecer faculdades estaduais, você pode conhecer faculdades privadas que aceitam o Enem, a gente já vai falar isso. Então, você tem um lag aqui relativamente longo, de algumas semanas, na qual você pode ir dando uma olhada. Isso é show. E isso não tinha em várias coisas antes. A partir do momento que você tem sua nota, aí o que acontece? Qual é a beleza do sistema ser nacional? O ponto aqui é que, com essa nota, você pode, por exemplo, se inscrever em universidades e faculdades públicas a partir do SISU. E aí, assim, sobre o SISU é um mundo à parte, e isso merece um vídeo específico sobre o SISU. Vai sair em breve. Beleza. Você pode se inscrever em faculdades particulares. Então, existem várias faculdades particulares, várias mesmo. Só se você tem intenção em cursar alguma, procura lá Enem e vê se eles aceitam. Então, é um processo de entrada, inclusive. Você tem também do sistema do ProUni. Você pode se inscrever no ProUni e a gente já vai explicar como ele funciona. Inclusive, você pode até prestar para faculdades fora do Brasil, porque existem algumas faculdades em Portugal que aceitam o Enem. Então, imagina, você presta uma prova que é muito perto da sua casa, assim, muito perto no sentido de você não precisa atravessar o Brasil para fazer essa prova. Então você presta a prova e a partir dessa nota você consegue, por exemplo, estudar em Portugal. Pode ser que uma pessoa que mora em Rondônia estude no Rio Grande do Sul. E vice-versa, sem precisar viajar antes. Cara, abre um leque de oportunidades que realmente não tinha antes e é muito interessante. Bom, então vamos falar do ingresso nas universidades, chamado ProUni, Programa Universidade para Todos. Então vamos lá. Seguindo o próprio site do ProUni, que vai estar na descrição, a gente tem o seguinte, que quem pode concorrer ao ProUni? Então a gente tem ali que a partir do Enem, você faz o Enem, e aí você tem que ter uma média de 450 pontos, porque tem alguns cadernos, né? Então a gente tem o caderno de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza e línguas, português e inglês. Pode fazer espanhol se você quiser ao invés de inglês. E aí, então, a partir disso, você tem que ter uma média acima de 450 pontos e não pode zerar a redação. Sabe quando você foge do tema completamente? Os caras te perguntam de abacaxi, e aí você fala, nossa, eu gostava muito de banana. Então, tem que ficar esperto com isso daí, e a melhor forma é treinar, fazer umas redações antes. E assim, cara, sobre a prova especificamente, não faltam pessoas querendo ajudar e tudo mais, então acho que não vem ao caso falar especificamente disso. Mas, então, quem tem acima de 450 pontos no ProUni e não tem outro diploma já feito, esse é um ponto importante, então quem pode ser elegível ao ProUni? Então você tem, por exemplo, estudantes com uma renda familiar bruta inferior a 1,5 salários mínimos per capita. O que quer dizer isso? É aquele R$ 1.650 por pessoa de novo, né? Então isso daqui é quem pode concorrer à bolsa integral, ou seja, você presta pelo ProUni e você pode estudar numa faculdade particular com 100% de bolsa. Ponto 1.
Ponto 2. Então, pessoas com uma renda per capita de até 3 salários mínimos, o que dá uns R$ 3.300 por pessoa, pode aplicar para ter 50% de bolsa. Então, o quanto que isso pode ajudar? Se você gosta de um desconto, você fala, nossa, eu fui numa lojinha e ganhei um desconto. Cara, olha o tamanho desse desconto desde que você faça o Enem. E tem uma nota acima de 450. Acho que vale a pena, né? Um tópico que não tem como não falar do Enem e que é uma grande conquista para as pessoas que vêm atuando nessa área há muito tempo. E aí a gente vai falar com bem mais detalhe no caso do SISU no próximo vídeo, né? Mas é o sucesso que vem ganhando as políticas de ações afirmativas que utilizam, a partir da nota do Enem, você abre oportunidade para um grupo de pessoas que antes tinha muito mais dificuldade por várias questões. Então, assim, quando a gente está falando desde políticas de ações afirmativas para indígena, para negros e negras, para estudantes de escola pública, pessoas com deficiência, e você tem uma lista. E essas conquistas fazem com que a cara das universidades federais tenha mudado nos últimos anos para melhor. Galera, por hoje era isso. Se vocês acharam interessante, se vocês acharam que isso pode ajudar em alguma coisa, então pode dar aquele joinha. Se isso daqui pode ajudar para outras pessoas que vocês conhecem, também manda pra galera lá, manda no zap. E era isso. Grande abraço, tchau!